www.youtube.com/Thiago Namastê. Ayurveda gratuito e inteligente ao seu dispor. Então é o seguinte, o que o Ayurveda clássico se organizou em termos de setores de cuidados clínicos? São 8 setores mais tradicionalmente estabelecidos, que tem a parte de cirurgia, a parte de otorrinolaringologia, a parte de medicina clínica, a parte mais psicológica das entidades, a parte mais do cuidado da saúde da mulher e da gestação e da infância, a parte mais de intoxicação por venenos e a parte mais de rejuvenescimento, ok? Quando a gente está estudando a origem do Ayurveda num primeiro momento, a gente aprende 3 nomes, Charak, Sushruta e Kashyapa. Rapidamente, esse nome do Kashyapa é sumido do mapa e é substituído pelo Vagbata, que ficam sendo como os 3 grandes nomes do Ayurveda clássico. Mas o Kashyapa, a linhagem do Kashyapa foi a que mais desenvolveu a parte do cuidado da mulher e a cuidado da gestação e o cuidado da infância, ok? Então a gente no Ayurveda, a gente cuida da pediatria junto da ginecologia e também do período de gestação. É uma coisa só, não tem como ser visto de uma maneira separada dentro do Ayurveda, ok? Bom, aí o que acontece? Dentro da perspectiva do Ayurveda eu já tenho uns vídeos sobre gestação falando um pouco mais sobre isso, tem uma lista lá que é Ayurveda e gestantes, ou Ayurveda e gestação no meu canal, falando sobre como é o processo de preparação que o Ayurveda recomenda 3 meses antes, no mínimo, para o pai e para a mãe, antes de engravidar, etc. e tal. Aí, no período da gestação, a cada mês, o Charak recomenda um certo princípio para o momento de desenvolvimento do feto. Então, quando o coração está desenvolvendo mais, vai um Arjuna. Quando o sistema imunológico está desenvolvendo mais, vai Ghee com ouro. Tem algumas coisas que são feitas para garantir que a pessoa que está nascendo ali esteja sendo formada com o melhor da qualidade de matéria-prima possível, ok? Aí, depois que nasce, tem um momento muito importante no Ayurveda, que é o momento onde o cordão umbilical ainda está ligado, ainda está vivo. Então, nesse momento, o Ayurveda entende que a melhor coisa que você pode fazer é que o cordão umbilical possa transmitir o sistema imunológico, o Ojas, para o bebê, enquanto ele ainda está pulsando, e só depois cortar. Então, isso daí é um primeiro aspecto importante, que o Ayurveda entende que essa é uma fase da vida bastante determinante para a saúde do bebê. Depois disso, se coloca mais ou menos no mínimo até do nascimento, no momento que cortou um cordão umbilical, até no mínimo uns 4, 5 meses, o momento onde está começando a nascer o dente, como uma fase muito inicial da vida, onde a criança deve ser alimentada apenas pelo leite materno. E se não há leite materno, há de se ter uma ama de leite. Mas nesse momento, enquanto ainda não há nenhuma dentição, tudo que deve ser ingerido pelo bebê é leite de boa saúde. E a gente depois vai conversar o que significa esse leite de boa saúde. Depois desses 4, 5 meses, com o início da dentição, começa a ter a fase das papinhas e da alimentação mais natural, sem coisas que sejam enlatadas ou sem coisas que sejam com conservantes, etc. e tal, até pelo menos 1 ano, onde o bebê está começando a formar os seus tecidos e está precisando de uma dose muito grande de kapha, mas com sério risco de se encafifar no processo, ok? Então, tanto a gestação, que já tem nesses meus vídeos sobre o que é o princípio da nutrição no Ayurveda, quanto a amamentação e o processo de formação dos tecidos até pelo menos os 2 primeiros anos, é um processo de alto risco, num certo sentido. Porque você precisa dar uma dose muito grande de nutrientes. E você precisa garantir que aquele nutriente tenha uma capacidade muito grande de metabolismo, aquela fisiologia. Porque senão aquilo vira toxina, vira alergia, vira crise respiratória. De uma forma bastante simples, a gente pode deixar claro que
no Ayurveda, sempre que há algum processo alérgico, sempre que há algum processo autoimune de doença, ele foi gerado por material não digerido completamente, ama, ok? Isso pode ser inclusive o leite da mãe, certo? Da mãe que se alimenta da forma mais saudável do mundo, etc e tal. Se o bebê não está com capacidade metabólica suficiente para dar conta daquilo, então aquilo tem um sério risco de virar doença, de virar toxina, ok? Até aqui? Bom, então o principal desafio do Ayurveda na pediatria desse primeiro e segundo ano é garantir que o bebê sempre seja alimentado quando ele está com fome e garantir a fome do bebê, ok? Então, sempre que o bebê pede o peito, o Ayurveda entende que o bebê está com fome. O bebê nessa fase, a princípio, é um ser extremamente inteligente fisiologicamente. Pediu o peito, dá comida. Não pediu o peito, espera. É claro que isso tem um bom senso, né? Se o bebê fica muito tempo sem pedir o peito, a gente precisa estimular a fome do bebê. Como é que a gente estimula a fome do bebê? A gente pega um pouquinho de mel, passa na boca do bebê, que é uma coisa que tem esse víria quente. E se já tiver um bebê um pouquinho mais grande, nesse mel a gente pode misturar um pouquinho de pó de gengibre, um pouquinho de pó de canela, pouca coisa. Mas principalmente porque os epitélios do bebê ainda estão muito disponíveis. O simples fato de você passar com o dedo na boca ou passar no peito, é claro que no peito não pode estar com gengibre, mas passar um pouquinho de mel no peito é uma forma de atrair o bebê para ali, ok? Ghee também pode ser utilizado. São formas de estimular a amamentação, e o ghee é especialmente bom porque lubrifica o mamilo e evita que ele não fique machucado, ok? Então, nessa primeira fase, até os 5 meses, até os 4 primeiros meses, quando começa a ter a primeira dentição, no Ayurveda a gente está cuidando prioritariamente da mãe. Todos os distúrbios de Kapha, Pitta e Vata que a gente está vendo no bebê, a gente está cuidando do bebê através da mãe. É claro que tem Shantala, tem aquela massagem para bebês, etc. e tal. Tem o mesmo princípio de rotina, mas de uma forma simples, você pode entender assim. A mãe e o bebê são uma entidade conjunta nesse momento. O bebê dorme, a mãe dorme. O bebê acorda, a mãe acorda. O bebê come, a mãe está amamentando. O bebê dorme, de vez em quando a mãe tem que ter algum tempo para ela, mas essa ideia é que esses pulsos, eles continuem tão próximos quanto era na gestação, enquanto o bebê ainda estava seguindo o pulso da mãe, certo? Então, no momento que nasce, o jogo inverte e a mãe procura seguir o mais possível o pulso do bebê, certo? Então, é claro que isso envolve uma concepção de mundo e de vida bastante diferente da modernidade sem tempo. Mas aqui a gente está falando só o que o Ayurveda entende como mais saudável, certo? No próximo round a gente vai falar sobre como lidar com a vida urbana e nada ayurvédica e mesmo assim ainda procurar ter algum grau de cuidado Ayurveda, ok? Então depois desses 4, 5 meses, 6, a gente começa a acrescentar algumas coisas na alimentação do bebê, na forma para ele ingerir. Tudo pastinha. E qual é a base da pastinha que a gente faz? Que seja, ao mesmo tempo, muito nutritiva, relativamente fácil de digerir e que também tenha uma capacidade muito grande de não causar um agravamento de Kapha e o bebê ficar cheio de muco, etc. e tal. É claro que bebês mais Kaphas a gente vai ter que tomar mais cuidado, mas basicamente o que a gente vai procurar é usar frutas cozidas que sejam mais astringentes, como maçã. Quando perceber que o bebê já está com uma capacidade de metabolizar alguma coisa tipo um grão de bico, uma papinha de grão de bico, por aí também. E a gente vai sempre no Ayurveda usar cereais que sejam modos de a gente nutrir sem que agrave o Kapha. Então, basicamente, isso significa usar papinhas de coisas do tipo aveia, cevada, cevadinha. Ainda que a aveia gere uma certa quantidade de muco, a quantidade que o bebê vai comer não gera tanto problema, ok? Um pouco de Kapha é bem-vindo, um excesso de Kapha
vai deixar o bebê entupido, ok? Então, nessa papinha a gente pode começar botando algumas castanhas, algumas nozes, e sempre com a ideia de ghee, ok? No Ayurveda, ghee para bebê é uma forma de você nutrir estimulando o Agni. E também, separado do ghee, mel. Então, como é que a gente faz para manter o metabolismo forte e sem agravar o kapha? E nutrindo gergelim, ghee e mel, ok? Então, a gente vai usar muita pasta de tahine. É claro que o tahine, por ele ter um gosto um pouco mais amargo, a gente vai ter que misturar ele com outras coisas. Mas a gente sempre vai estar dando tahine, quer dizer, gergelim, grão de bico, cereais como a cevada, cevadinha ou centeio, quinoa, amaranto, esses grãos que são mais adstringentes. Isso sempre na forma de papinha e nada para o bebê cru. É claro que assim, essa nossa vida industrializada vai completamente contra isso e vai dando um monte de coisa com conservante, etc e tal. Mas para Ayurveda isso está na raiz do monte de alergia que as crianças ficam tendo, febre, etc. Ok? Então, primeiro ponto importante. A gente tem que garantir uma dose de kapha saudável para o bebê. Certo? Isso é simples se a gente tem um discernimento ayurvédico de não ficar dando coisas que sejam fora do laticínio da mãe, nada de laticínio para o bebê. O que a gente vai cultivar de kapha é basicamente com alimentos que geram bastante nutrição dos tecidos sem agravarem muito kapha. Não são muitos que fazem isso. Então a gente tem que tomar cuidado para não ficar usando coisas com muito trigo. Se o bebê é mais vatinha, não tem problema. Mas sempre usar também para o bebê coisas tipo um pouco de canela, um pouco de cardamomo, um pouco de erva doce, um pouquinho de gengibre até que seja. Sempre ter na papinha do bebê coisas que sejam estimulantes do Agni. Porque o bebê, ainda que ele esteja com um processo muito grande de estímulo do Agni, ele está sempre com o risco de a mãe ter dado comida a mais para ele do que ele precisava. Então, importante. Se o bebê está com fome, atender a fome. Se o bebê já está satisfeito, respeitar o bebê. Se o bebê não está apresentando fome at all, estimular ele com um pouquinho de ghee, com um nadazinho ali de gengibre também, o sumo do gengibre. Coisas muito suavemente picantes, mas que esse efeito pequenininho no bebê já é suficiente. 2. Se o bebê está com febre, por qualquer motivo, isso para os adultos também, mas para o bebê principalmente, o bebê que está sem fome ou que está com febre não deve ser forçado a comer, porque isso vai virar mais toxina, isso vai virar mais doença. Então a gente precisa sempre estar nutrindo o bebê com bom kapha, estimulando o Agni dele, respeitando os intervalos não é tipo, tem que dar para o meu bebê de amamentar a cada X minutos. Não, tem que respeitar o pulso do bebê. O pulso do bebê, se ele impede de mamar a cada meia hora, ou a cada 1 hora, ou a cada 90 minutos, desde que no final o bebê esteja com um sorriso no rosto, ele não esteja gerando muitos gases, etc e tal, aquilo está confortável. Se o bebê do lado é diferente, o bebê do lado é diferente. O teu bebê é o teu bebê. Então, em termos dessa primeira infância, muito cuidado para que não haja um overload, uma sobrecarga no Agni do bebê, porque a mãe acredita que tem que atuchar o bebê de comida, ok? A gente tem que dar sempre quantidade de comida suficiente para o bebê construir os tecidos e não mais para que ele fique completamente entupido de muco, porque tudo que ele está metabolizando em um certo grau está pesado, e é para ser pesado, entendeu? Certo até aqui? Então vamos lá. Pergunta. E aí, quer aprender a cuidar da sua saúde também? Só entrar em contato através do e-mail ou do Facebook abaixo. Namastê.